Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Eu vou continuar apresentando aqui os conceitos básicos sobre consultas usando o Entity Framework Core. Lembrando que este conteúdo faz parte do meu curso, que será lançado em breve na Udemy. Nesta semana eu vou apresentar a injeção SQL. A injeção SQL é uma vulnerabilidade de segurança que ocorre quando comandos SQL são injetados diretamente em uma consulta por meio de entradas do usuário, como formulários ou parâmetros de URL. Isso pode permitir que um invasor manipule a consulta para acessar dados não autorizados ou executar comandos indesejados no banco de dados. Então, usando a injeção SQL, o invasor pode visualizar, modificar ou apagar dados, ou até mesmo obter controle total sobre o banco de dados. Então, esse é um assunto muito importante com o qual você deve estar atento. Felizmente, o Entity Framework Core é preparado para tratar e evitar a injeção SQL. Então, o Entity Framework Core mapeia as classes C# criadas na nossa aplicação para tabelas de um banco de dados relacional e ele usa consultas link para gerar um SQL seguro, protegendo contra a injeção SQL de forma nativa e automática. Como que ele faz isso? Ele faz isso através do uso da link. Então, o Entity Framework Core incentiva o uso da link, que é a Language Integrated Query, para as consultas, pois as consultas links elas são convertidas para SQL internamente pelo Entity Framework Core. E o processo de parametrização é feito automaticamente, ajudando a prevenir a inserção de SQL não confiável na consulta. Então, o Entity Framework Core sempre utiliza parâmetros ao construir consultas quando você usa link, para evitar a inclusão direta de entradas do usuário nas consultas SQL. Isso neutraliza tentativas de injeção, pois os dados são tratados como parâmetro e não como parte do comando SQL. Então, quando você usa link, o SQL vai gerar automaticamente uma consulta parametrizada. Para ilustrar isso, eu vou apresentar aqui dois exemplos de consulta, onde nós vamos ter a criação de parâmetros e a criação de uma consulta parametrizada. Então, na primeira consulta, eu estou mostrando aqui a parte final da consulta apenas, usando o método where, onde eu estou definindo que eu quero obter os funcionários com o nome igual Maria. Então, aqui eu estou definindo um valor literal fixo usado como critério na consulta. Neste caso, a string Maria ela está embutida diretamente na expressão lambda, passada aqui para o método where. Então, neste caso, Maria é tratado como um valor constante dentro da consulta. E o Entity Framework Core vai criar o parâmetro usando o valor literal definido. Ele gera um SQL parametrizado internamente, onde Maria aqui é inserido no parâmetro. E isso vai proteger contra a injeção SQL. Então, nesta consulta, eu tenho esse SQL gerado. Então, N aqui indica que o valor dentro das aspas simples aqui é uma string de caracteres Unicode. E Maria é o valor literal que você está buscando na coluna nome do banco de dados. Então, o prefixo N aqui, ele garante que a string seja tratada como Unicode, permitindo assim que você busque por caracteres especiais, acentos e outros símbolos que podem estar presentes em diferentes idiomas. Então, o Entity Framework Core protege contra a injeção SQL mesmo em consultas como essa. Observe que aqui no SQL gerado, o N Maria é a representação de um valor literal parametrizado para strings no SQL Server, o que significa que o valor está seguro e não pode ser manipulado para injetar SQL malicioso. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto e eu vou mostrar isso na prática. Então tá aqui na classe Program, eu tenho a definição dessa consulta que nós já vimos nas aulas anteriores, onde eu vou filtrar os funcionários cujo nome é Maria. Então quando eu executar, mesmo eu estou tendo definido aqui um valor fixo literal, você vai ver que o Entity Framework Core vai gerar uma consulta, onde ele parametriza aqui a consulta, atribuindo aqui o valor N Maria
a nome, protegendo assim a nossa consulta contra a injeção SQL. O outro exemplo que eu vou mostrar é uma consulta que vai fazer a mesma coisa, só que aqui ela está usando uma variável. Então aqui o valor Maria é atribuído a uma variável que está simulando aqui a entrada do usuário, e essa variável é utilizada na expressão lambda. Olha. Então aqui eu não tenho um valor fixo, eu tenho uma variável. Então o Entity Framework Core ele vai tratar o valor como um parâmetro, ele vai criar uma consulta parametrizada. E agora ó, ele vai inserir o valor contido na variável nome no SQL gerado. Então o SQL gerado, que é esse que eu estou mostrando aqui, ó, também está usando aqui uma consulta parametrizada, protegendo contra a injeção SQL. Então aqui o arroba, underline, nome, underline aqui 0 é o parâmetro que contém o valor da variável nome, que no código é Maria aqui, ó. Então a diferença entre essas duas consultas é mínima a nível de implementação e não afeta o SQL gerado ou a segurança contra injeção SQL. No entanto, o uso aqui de uma variável vai aumentar a flexibilidade e a legibilidade do nosso código, né? Especialmente em cenários onde o valor aqui precisa ser um valor dinâmico. Então eu vou mostrar aqui na prática como isso vai funcionar. Olha. Então aqui ó, eu vou fazer assim, eu vou definir agora, ao invés de eu fixar aqui o critério, né? Eu vou colocar aqui ó, vou definir um nome que vai ser uma variável e agora o valor dessa variável ele vai ser recebido aqui no nosso caso, né, nessa aplicação, pode ser no console. Ó. Então eu criei aqui um console writeLine, informe o nome e vou receber o valor via teclado na variável nome e vou passar aqui ó, o valor recebido na consulta. Então eu vou parar a execução, né, do código anterior e vou executar este código agora. Então eu estou executando, então está aqui, ó, informe o nome, eu vou colocar aqui Maria, poderia digitar qualquer nome, e vou dar um Enter, olha, você vai ver que ele vai gerar ó, essa instrução SQL, que é uma consulta parametrizada, protegendo assim contra a injeção SQL. Então sempre que você usar consultas link, mesmo que você use um valor fixo, o Entity Framework Core vai proteger contra a injeção SQL. Então a seguir eu vou fazer uma simulação da injeção SQL mostrando como é possível fazer a injeção de um código malicioso na consulta. E veremos isso na próxima semana. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.